conexão. Ok. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por esse dia, Deus, que o Senhor possa estar conosco, ó Pai, falando aos nossos corações, revelando, Pai, mais da Tua presença, mais da Tua palavra, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus, para ouvir mesmo o que o Senhor tem para nos falar, ó Pai, através do Keide, esteja abençoando a vida dele, ó Deus, que ele realmente possa ouvir a Sua voz, ó Deus, e compartilhar conosco um pouco mais da Tua palavra, e que a gente saia daqui, Senhor, com mais conhecimento mesmo do Senhor, que a gente possa ter um relacionamento com o Senhor, ó Deus, cada vez mais profundo, ó Pai, para conhecer mais e mais, tanto da Tua palavra quanto do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado por cada um que está aqui presente, continue conosco nesta noite e nos abençoa também nessa semana, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Olá, todo mundo que eu ainda não dei oi. Deivão, que entrou agora, né? Bem-vindo. Bom, como eu falei semana passada, não sei se, né, o Vitor acho que não estava, se todo mundo estava também, né? A intenção hoje é a gente estudar os capítulos 9, 10 e 11 do livro de Romanos, que são 3 capítulos, na verdade, que eles falam mais ou menos a mesma coisa, né? Eles têm o mesmo texto de modo geral, né? O mesmo contexto. Então, a intenção hoje é a gente passar esses 3 capítulos. Por conta de ser 3 capítulos, né? São capítulos um pouco mais longos. Eu não vou fazer essa leitura prévia, que nem eu fiz as outras vezes, né? Porque senão vai ficar um pouco mais cansativo, tá? Mas eu tentei pensar, pessoal, alguns textos que eu acho que são textos importantes e textos que geram mais dúvida, né, nesses capítulos. Então, eu pensei em alguns textos para a gente poder conversar sobre eles, tá bom? Amor, você pode colocar o slide? Só um minutinho, acho que o Deivão vai colocar eu como anfitriã. Eu vou compartilhar que eu acho que dá. Não, tem que esperar um pouquinho. Só esperar o Deivão acertar aqui. Tá. Não, O Deivão colocou... Souza, como anfitriã. Peraí. Oi, Raquel, e aí, Tintim? Bem-vindos. Olá, Max. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Amanda. Obrigado, Deivão. Vamos lá. Arigato. Então, pessoal, eu estava falando, né? Então, nós vamos estudar esses três capítulos. Vou pensar esses pontos mais importantes de cada um deles, tá? De modo geral, esses 3 capítulos, eles vão começar a falar agora sobre a questão de Israel e o plano da salvação, né? E aí, é bem específico sobre Israel, dentro desse contexto todo de Romanos, o capítulo 9, 10 e 11, eles vão falar especificamente do plano de Deus para Israel e do como que aconteceu, né, e o que ocorre com a salvação dos judeus em si, tá? Então, esse tema geral do capítulo 9, 10 e 11, se vocês conseguiram ler antes, né, devem ter percebido muita citação do Antigo Testamento e essas referências ao povo de Israel, tá? Pode passar, amor. Como a gente já tem feito também, eu coloquei aí o esboço, né? E aqui, nessa parte, o Bruce, ele fala que vai falar que o tema, ele dá como nome, né? Como tema geral, a incredulidade humana e a graça divina, tá? Aí ele vai dizer, né, que o problema da incredulidade de Israel está no capítulo, de versículo de 1 a 5, a escolha soberana de Deus está no 9 a 29, a responsabilidade do homem está do 9:30 até o 10:21, o propósito de Deus para Israel está do capítulo 11, de modo geral, até o 29, e depois tem um finalzinho, que é a doxologia, né, que ele chama de propósito de Deus para a humanidade, que está no 30 a 36, tá? Mas, de modo geral, o que eu queria chamar a atenção, né, mais é a incredulidade humana e a graça divina como tema geral, que ele chama aí, né? Pode perceber que ele não fala muito da questão de Israel, né? Existe uma diferença aí, a gente vai estudar sobre isso um pouquinho mais para frente, sobre esse texto, tá? Pode continuar aí, amor.
Eu queria chamar a atenção de vocês sobre as declarações iniciais em cada um dos capítulos, tá? Se você pegar o capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11, são capítulos que alguns até dizem que eles são um adendo, né? Um texto dentro de um outro texto, né? Eles podem ser retirados do texto de Romanos e lidos à parte, que eles têm, né, um certo sentido. E que esse texto, né, é um texto à parte da lógica de Paulo ao descrever, né, ao falar sobre o plano de salvação. Mas como a gente já tem estudado o livro de Romanos, a gente percebe que Paulo ele vem falando sobre o plano de salvação desde o capítulo 1, né? E aqui ele continua falando sobre o plano da salvação, mas um pouco diferente. Ele vai falar sobre o plano da salvação agora, observando os judeus. E aí, como ele era um judeu, né? Como ele faz parte desse povo, ele tem uma identificação muito grande com isso, com esse povo. E aí a gente percebe isso nessas declarações iniciais de cada um dos capítulos, tá? No capítulo 9, nos 3 primeiros versículos, ele diz assim, ó: digo a verdade em Cristo, não minto, e minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, né? Então a gente percebe um apego, né? Uma grande tristeza, né? Paulo fala que ele tem uma grande tristeza no coração por conta dos seus compatriotas, né? Daqueles que são os israelitas, e eles não aceitaram. A gente vai ver mais para frente, né? Eles não aceitaram o plano de salvação de Deus, né? E aí, por conta disso, eles foram separados de Cristo, né? E aí ele mesmo fala, né? Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas. Né? A gente viu lá no capítulo 8, né? Que Paulo fala que nada é capaz de nos separar do amor de Cristo. O que ele está dizendo aqui, né? É que ele sente tanta compaixão que, se fosse possível, né? Ele seria separado, ele daria a sua vida, né? A sua salvação por amor dos seus irmãos compatriotas. Mas, como ele disse no capítulo 8, né, nada pode nos separar do amor de Cristo. E a gente vai ver que, na verdade, os israelitas eles têm a mesma opção que a gente tem de ser salvo, né? A questão toda é aceitar a cruz de Cristo, né? E a gente vai ver isso mais para frente. No capítulo 10, já a declaração de Paulo é assim, ó, que ele deseja no coração dele e ele ora, ele suplica a Deus em favor dos israelitas, para que eles sejam salvos. E aí ele fala, porque dou o meu testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Ou seja, Paulo fala, né, com propriedade, né, sabendo que ele era um dos israelitas, de que eles têm grande zelo por Deus, eles têm grande cuidado, né? Essa palavra zelo tem a ver com essa palavra ciúme, né? Eles têm esse amor de cuidar, amor de possessão até com relação a Deus. Porém, esse amor ele não veio com entendimento, né? Eles não conhecem o Deus, não conhecem a Deus, porque eles não reconheceram a Cristo. A gente vai ver isso também no decorrer do texto. E aí, no capítulo 11, ele também coloca essa característica pessoal dele, né? Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, mais uma vez, ele se identifica, né, com o povo de Israel aí, e ele mostra, né, ele fala que ele é um dos israelitas, como, vamos dizer assim, contra a prova, né, de que os israelitas se perderam. Ele fala, não, eles não se perderam, eu sou prova de que eles não se perderam, né? E aí ele vai falar que, na verdade, tem um remanescente de Israel. A gente vai ver no decorrer do texto aí. Só queria chamar a atenção de vocês nessas declarações iniciais, porque essas 3 declarações elas mostram esse caráter pessoal de Paulo com relação a esse texto, né? Ele se identifica muito com esse povo
e ele tem esse apego mais pessoal quando ele fala sobre a salvação do povo judeu, tá? Continuando aí, a gente vai ver, eu separei o versículo 8 até o versículo 11 do capítulo 9, que ele diz assim, ó. Então, vamos lá. Ele começou com essa declaração inicial, né? E aí ele diz assim, no versículo 4, vamos ler aqui, ó. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles também descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem... Oi? Não? Desculpa. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, pelo contrário, por meio de Isaac será chamada sua descendência. E aí começa esse texto aí. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaac, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Tá? Então, eu separei esse texto aí. Por quê? Esse texto ele vai falar... Pode dar pode passar, amor. Esse texto ele vai falar que os filhos da carne não são aqueles que são descendência natural, né? Não são aqueles que são nascidos israelitas, né? Por quê? Porque esses são os filhos da promessa. E aí Paulo vai dizer que existe um Israel que é o Israel da promessa. São aqueles que obedecem à promessa de Deus, né? Eu coloquei aqui que era de se esperar, né, que Israel reconhecesse, né, o Messias. Como a gente viu aqui no texto, no versículo 4, eles pertenciam à adoção, à glória, às alianças, à lei, o culto, as promessas, os patriarcas, e deles veio Cristo. Então, eles têm uma distinção com relação aos demais povos, e era de se esperar que quando o Messias viesse, eles o reconhecessem, né? E a gente viu que, historicamente, isso não aconteceu, né? Quando o Messias veio, Jesus encarnou, eles não o aceitaram, não reconheceram como aquele que estava sendo profetizado, aquele que a Bíblia falava, né? E aí, por conta disso, né, muitos se desviaram, muitos se perderam. E aí, Paulo vai falar sobre esses filhos da promessa, né? Ele lembra daquela história lá de Sara, né? Que Sara, quando teve um filho, Abraão teve, né, Ismael, e Ismael não foi aceito como filho da promessa, porque Deus disse que Sara teria um filho, né? E Ismael não é filho de Sara. E aí depois nós temos a descendência de Isaac, né? Nós temos o nascimento de Isaac como filho da promessa. Então Paulo vai lembrar que não são todos os filhos de Abraão que são filhos de Deus ou judeus, né? ou os israelitas. E aconteceu somente com um povo escolhido. E, ao mesmo tempo, aconteceu aqui um fato mais distinto ainda, né? Com Esaú e Jacó. Esaú e Jacó eram gêmeos, e dentro do ventre da mãe, Deus escolheu Jacó, né? Não havia nada, não havia nenhum feito ainda, mas a promessa de Deus era sobre Jacó e não sobre Esaú, né? A gente vê, na verdade, historicamente também, que os descendentes de Jacó, de Esaú, desculpa, que são os edomitas, eles tiveram um papel muito, muito conturbado com relação ao povo de Israel, né? Até suas práticas religiosas se desvirtuaram absurdamente, né? E eles tinham práticas religiosas muito pesadas, né? E aí a gente vê a ponto de sacrificar criança, a ponto enfim, várias coisas estranhas que acontecia ali. Então a gente vê
que Deus separou o povo da descendência de Jacó e não da descendência de Esaú. E aí ele coloca, né? Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele a quem chama, né? Pode dar um espaço aí, amor. Pode passar. Aquele a quem chama, a escolha, né, de Deus, ela é de Deus, ela não tem a ver com nenhum feito, né, de ninguém. A gente sabe que Esaú vendeu a sua primogenitura, a gente sabe que Ismael nasceu de uma precipitação de Abraão, né, com relação à promessa, mas não, o que Paulo vem falar é que não tem a ver com isso, mas tem a ver com aqueles a quem Deus chamou, né? Deus separou, e aí volta naquilo que a gente comentou semana passada, né? Talvez já para uma presciência, talvez não, né? Deus tendo essa presciência do que eles viriam a ser, do que eles viriam a fazer, né? Deus já havia separado, já havia escolhido eles para ser separados, para ser essa pessoa distinta, né, com relação aos demais. Mas aqui mostra, né, que é Deus quem separa, é Deus quem chama, é Deus quem elege, né? Essa palavra eleição aparece aqui, né? No versículo 11, tá? E aí o texto vai continuar dizendo assim: quanto foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais novo, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos, então, que Deus é injusto? Pode passar, amor. De modo nenhum. Eu não sei se vocês já, às vezes, pensaram, né, dessa forma, mas muita gente, às vezes, entende essa eleição de Deus como injustiça, né? Ver Deus escolhendo alguns e não escolhendo outros, né? Pode parecer aos nossos olhos injustiça. Eu gosto dessa frase do Stott, por isso eu coloquei ela aqui, que diz assim, ó: se, pois, Deus endurece alguns, ele não está sendo injusto. Afinal, é isso que o pecado merece. Se, por outro lado, ele se compadece de outros, também não está sendo injusto, já que o faz movido por sua misericórdia. Se há algo de surpreendente nisso tudo, não é que uns sejam salvos e outros não, mas sim que pelo menos alguém se salve. Afinal, perante Deus, nenhum de nós merece coisa alguma a não ser juízo, né? Então, na verdade, a resposta, né? Deus ele vem por misericórdia nos salvar, né? Nos resgatar da imundícia que nós mesmos, né? Estamos sujeitos. Nós mesmos, nós pecamos. Individualmente nós pecamos. Socialmente nós pecamos. Assim como Romanos disse lá, Paulo disse no começo de Romanos, né? A sociedade é pecadora, nós individualmente somos pecadores. Portanto, todos nós merecemos realmente a justiça de Deus, né? Mas Deus, por seu amor, por sua misericórdia, ele nos salva, né? E esse ato de salvar não mostra Deus injusto, muito pelo contrário, né? Esse ato de Deus salvar mostra o Deus amoroso, né? O Deus compassivo, né? Eu estou usando uma analogia, tá, gente? Sei que não é perfeita, tem os seus detalhes, mas só para a gente poder entender melhor. É como se nós todos estivéssemos dentro de um barco e esse barco está afundando. Mas ninguém percebe, às vezes, que esse barco está afundando porque o barco é muito grande e você não vê a água, você não vê o barco afundando e tudo mais. E existe um barco e que veio nos resgatar, que veio tirar a gente desse barco que está afundando. Às vezes a gente só vai entender isso quando a gente vê a água. A gente só vai entender isso quando alguém chega para a gente e fala o barco está afundando. Mas muitos, mesmo com o barco ao lado, não vão querer embarcar nesse barco. E a questão é, o barco que está ao lado, ele não tem como obrigar ninguém a embarcar, no sentido de que, não estou dizendo que Deus é assim, mas no sentido de que cada um teve a sua escolha, cada um teve a sua opção. Agora, ele está ali pronto para resgatar quem está apto, quem quer ser resgatado, né? E ele tenta avisar todo mundo que o barco está afundando, mas não são todos que querem ouvir. E aí, quem embarca no outro barco é salvo. Quem não embarca, como a Bíblia diz, né? Vai chegar um tempo que não será possível mais, né?
e aí eles vão perceber que o barco afundou, e aí não tem mais salvação, né? Muitos vão querer nadar até a praia, né, por sua própria força, por sua própria obra, e vai perceber também que isso não é possível, né, como Paulo disse também. Então, uma analogia, de certa forma, imperfeita, mas só para a gente poder entender um pouco mais essa ideia, né, de que não há injustiça em Deus em salvar aqueles que ele escolheu para serem salvos, né? Mas a misericórdia, né? A gente tem que olhar esses olhos são os olhos da salvação que devem ser aplicados aqui. E aí Paulo vai continuar também essa ideia e vai falar sobre a soberania de Deus, tá? Pode continuar, amor. Por acaso, né? Vamos continuar nessa mesma ideia, né? Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece quem ele quer. E aí aqui vem o versículo 19. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar para quem o fez: por que você não me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para que do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro de desonra? Aqui é uma visão interessante, né? Deus é injusto, né? Qual que é a pergunta aqui de Paulo, né? A pergunta, na verdade, que aqui está subentendida, se Deus ele é quem decide todas as coisas, né? Se ele é quem faz as coisas acontecerem, é justo ele cobrar de nós alguma coisa? É justo ele cobrar de nós uma decisão de mudar de barco ou não, né? Assim dizendo, voltando para aquela analogia que eu falei. E aí a questão é: quem somos nós, meu amigo, para discutir com Deus? Nesse sentido, pessoal, não quer dizer que a gente não possa mostrar as nossas dúvidas, os nossos apelos para Deus. A questão é a discussão com Deus, no sentido de querer se colocar em pé de igualdade a Deus, né? Qual que é o objetivo de quem discute com Deus nesse sentido, né? De querer falar: por que você escolheu esse para isso e aquele para aquilo outro, né? Quem somos nós? Nós somos criaturas diante do Criador, né? E o Criador conhece todas as coisas, todos os tempos, tudo. E aí nós, na nossa limitação, na nossa pequeneza, nossa visão de mundo, queremos atribuir para Deus uma coisa que a nossa visão. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos qual decisão. Às vezes uma coisa hoje pode parecer injusta, mas se a gente tiver os olhos de Deus, se a gente tivesse, a gente não tem como ter, né? Mas se nós tivéssemos os olhos de Deus, com certeza a gente ia ver como Deus é amoroso, como Deus é compassivo, como Deus é misericordioso. E aí não existe essa discussão de querer perguntar para Deus: por que você me fez assim? Ele fez a gente assim porque isso é o melhor para cada pessoa. E se Deus colocou pessoas como vaso de desonra, que nem tá colocado aqui, né? O vaso de desonra. Vamos lá, vamos continuar o texto aqui, ó. Sabemos onde eu parei? Versículo 21. Opa, desculpa que a minha folha virou. Versículo 22 diz assim, ó: porque sabemos que toda a criação... Opa! Aqui, versículo 22. Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também deste a conhecer as riquezas da sua glória aos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a sua glória, né? Se Deus... Como que a gente iria conhecer a outra opção se Deus não tivesse preparado, não tivesse nos mostrado isso, né?
os vasos de desonra, essa ideia de vaso de desonra, ele vem para mostrar realmente da onde Deus está nos tirando, né? Claro que as pessoas que Deus permite que se percam, eles se perdem pelos seus próprios pecados, a decisão é própria, né? Cada um tem a sua própria decisão em pecar ou não pecar, em se voltar para Deus ou não voltar para Deus. Mas o que o texto está nos mostrando aqui é que esses vasos de desonra estão na mão do oleiro, ele decide, né? Se ele fez um vaso para desonra ou para honra, e nós, como criaturas, temos que apenas adorá-lo e louvá-lo pelo que ele faz, pelas decisões dele, né? E não criticá-lo, discutir com ele, tentar nos colocar em pé de igualdade com Deus. Nós não temos como, né, nem imaginar estar em pé de igualdade com Deus. E o texto é muito claro com relação a isso. Será que o objeto pode perguntar para quem o fez por que me fez assim? Né? É claro que nós não somos objetos, né? Nós temos vontade, mas o texto vem nos mostrar, né, que Deus é o Deus criador de todas as coisas, né? E aí Paulo vem nos colocar que ele nos fez, ele nos criou, e aí dessa forma cada um para um fim, cada um para um propósito, né? Continuando aí o texto, versículo 30, né? Vamos continuar aqui. A fim de que também, eu já li esse texto, desculpa. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também disse a Oséias, chamarei de meu povo o que não era o meu povo, e de amada o que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como da areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos então? Só um segundinho, gente. Pode deixar aí, mãe. Tá bom. Não, pode deixar aí. Desculpa. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? E aqui vem a resposta. Porque não buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Então, aqui, a gente finaliza, né, essa ideia de Paulo. Ele cita vários textos do Antigo Testamento em que mostra que Deus já havia preparado, né, no Antigo Testamento, essa ideia de que ele iria chamar um povo diferente para ser o seu povo, e queria, do seu próprio povo, ele rejeitaria por conta dessa incredulidade, né, desses atos de não buscá-lo e de não amá-lo, né? E aqui no final a gente vai ver a resposta de Paulo, né? Por que Deus chamou então os gentios e não a Israel? Porque Israel buscava por sua própria força, por suas próprias obras, né? E aí a resposta estava na fé, né? Só existe um jeito de alcançar a justificação. E essa justificação só se alcança por meio da obra de Cristo na cruz, e não por meio de nossa própria obra, né? Não temos como nos salvarmos, né? A lei nos mostra que não temos como nos salvar, porque nós somos seres pecadores. Enquanto nós não reconhecermos a nossa situação de pecadores, a gente tem muita dificuldade em entregar a nossa salvação na mão de Deus e falar para ele: Deus, eu não consigo. Obrigado por Cristo na cruz que morreu em meu lugar. E é por ele que eu sou salvo. É pela obra dele, não pela minha. E é isso que Israel não fez. Não reconheceu o Messias, não reconheceu a Jesus. E aí,
aqui ela tropeçou na pedra de tropeço, né? Essa pedra de tropeço estava escrita no Antigo Testamento também, né? E ela tem essa ideia, né? Você pode, com a pedra, né, fazer o alicerce, construir sobre ela, né? Ou você pode tropeçar nela, esfolar a canela, cair, e se cair, no caso, você não levanta se você não reconhece essa pedra como pedra fundamental, como alicerce, né? E é isso que Israel não fez, né? Não reconheceu a pedra como fundamento, né? Mas acabou caindo na pedra de tropeço, aí que é a cruz de Cristo, tá? Continuando aí, só um adendo aí, né? Do texto. Do versículo 10, pessoal, Paulo diz assim, ó, ora, Moisés descreve, capítulo 10, versículo 5, ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, né? E aí eu coloquei uma citação do Stott em relação a esse texto. Ele diz assim: ninguém precisa escalar os muros do céu nem descer as cavernas do Hades em busca de Cristo. Cristo mesmo veio e morreu, ressuscitou e encontra-se à inteira disposição de qualquer um pela fé. O acesso é imediato. Não precisamos fazer coisíssima alguma. Tudo o que era necessário fazer já foi feito. Então, é uma citação em relação a esse texto aí, né? Do capítulo 10, do comecinho do capítulo 10. Vamos continuar? E aí, ele tem, né, o versículo mais famoso, talvez, do capítulo 10, com certeza, né? Mas um dos mais famosos da carta de Romanos, e talvez até da Bíblia, né? Que diz que é o 10:9. Se com tua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, aqui esse texto é muito usado, né? É um texto muito famoso, que é exatamente essa ideia, né? Paulo conclui, chega nessa conclusão, né? De que é necessário crer, né? Então, se você confessar Jesus como Senhor e crer que ele ressuscitou dentre os mortos, isso é o que você precisa para ser salvo, né? Isso é o que você e que vai te levar à salvação. Esse é o versículo 9, né? Um dos versículos mais famosos aí. E aí, eu citei aqui o versículo 13, pessoal, que diz assim, ó, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Opa! Como assim todo que invocar o nome do Senhor? Ele não tinha falado que era todo aquele que com a boca confessar e o coração crer? Como assim todo aquele que invocar o nome, né? E essa palavra invocar, ela tem a ver com a palavra clamar, com a palavra... pode dar um enter aí, amor? Eu coloquei aqui. Com a palavra apelar, tá? É essa palavra que estava me faltando. Então, o texto ele é uma citação lá de Joel 2:32, né? E também foi citado por Pedro lá no Pentecostes, que tem a ver com essa questão de invocar a Deus como apelando para que ele nos salve, pedindo para que ele nos salve, ou seja, entregando e reconhecendo que a salvação só vem por meio dele, né? Não por meio de nossas obras, mas somente por meio dele. E aqui Paulo vai colocar, né, aquele texto famoso também. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam as boas obras, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa pregação? Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, né? Então, aqui é essa ideia, eu coloquei uma linha do tempo aqui, só para a gente poder entender, né? Então, é necessário, voltando nessa linha aí, é necessário que
se envie, aí esse enviado irá pregar, esse que pregar terá um ouvinte, esse ouvinte crerá, esse que creu invocará, e esse que invocar será salvo. Essa é a linha da salvação. E aí, essa é a linha, esse é o crescente que Paulo vem colocando aqui para a gente, né? De que é necessário que se envie, que se pregue. Aquele que ouve é necessário crer, e aí, a partir da crença, da fé, irá se invocar a salvação, o nome do Senhor, e através disso se chegará à salvação. E aí, o versículo 17, né, conclui dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir não é ouvir qualquer coisa, ouvir qualquer coisa, qualquer palavra, né? Mas é o ouvir a palavra de Cristo, né? Ouvir que a palavra de Cristo tem a ver com o Evangelho, né? O que Cristo disse está nos Evangelhos, está escrito nos Evangelhos. Então, a palavra, o ouvir, né? A fé vem pelo ouvir o Evangelho, ouvir as boas notícias da salvação, né? Ouvir que Cristo morreu na cruz em nosso lugar, né? Cristo pagou o preço do nosso pecado e agora temos acesso ao Deus Pai. Tá? Continuando. O texto vai continuar aqui no capítulo 10, tá? Ele vai continuar citando alguns textos do Antigo Testamento, né? Que a gente já viu, né? Ele diz assim, aqui, ó, versículo 18. Mas pergunto, será que eles não ouviram? Quem que ele está perguntando? Sobre Israel, né? Será que Israel não ouviu? Será que Israel ainda não sabe, né, as palavras de Cristo? E aí ele responde, é claro que sim. É claro que Israel ouviu. Porque a voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim, enquanto a Israel, porém, diz, todo dia estende as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, ele cita alguns textos do Antigo Testamento que falam que já era plano de Deus, né? Já estava no plano de Deus, que a salvação chegaria a nós, né, os gentios, né? Eu, pelo menos, não sou judeu, né? Não nasci em berço judeu. Então, chegaria a nós, gentios, através dos judeus que recusaram, né, a Cristo. E Cristo falou para o seu povo, né? Cristo estava lá e pregou, falou para eles, né, a respeito da salvação, a respeito da sua vinda, de que ele era o Messias. Ele falou claramente isso para eles várias vezes e eles o rejeitaram todas as vezes, né? Mas eles quem? Aqui é o que Paulo vai citar, né? Eles quem? Será que todo Israel se perdeu? E aqui ele vai falar, não, né? Lembra que a gente falou lá no começo, né? Nas considerações iniciais? De modo nenhum, né? Paulo já se colocou, eu sou uma resposta de que todo Israel não se perdeu, né? Eu sou israelita e me salvei, e tenho Cristo, né? Mas ele vai continuar essa ideia, né? Deus não rejeitou, lá no versículo 2, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insensatez diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuraram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram joelhos diante de Baal. Né? Então, aqui esse texto, ele vai lembrar lá daquela história, né, de Elias com Jezabel, né? Elias desafiou os profetas, o fogo desceu do céu, Elias matou os profetas de Baal e fugiu de Jezabel de medo, né? E aí, chegando lá na caverna, ele chega para Deus e fala, Deus, por que, né? Por que você faz isso? Por que todo o teu povo se desviou? Por que só sobrou eu? E aí, Deus fala para ele, só sobrou você, Elias? Não, tem 7.000.
7.000 que eu preservei. 7.000 homens que não se curvaram diante de Baal. E aí, o texto de Paulo, né, continua dizendo assim: assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então, nos dias de Paulo ainda há um remanescente, e esse remanescente é exatamente aqueles que Deus separou dentro do povo de Israel para a salvação, né? Deus ainda tem um remanescente de Israel, né? Nos dias de Paulo, e esse remanescente, a gente vai ver, precisa da graça da mesma forma. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. O que isso quer dizer, né? Que graça, a palavra graça, pessoal, ela é favor imerecido. Ela tem essa ideia, né? Ela tem essa ideia, não, ela tem esse significado literal. E se a graça, se a salvação não é pela graça, mas é pela obra, significa que eu faço alguma coisa que me dá direito à salvação. Se eu faço alguma coisa que me dá direito à salvação, já não é mais pela graça. Porque se é pela graça, é imerecido, né? Então, essa é a ideia desse texto, né? Se a graça, se é pelas obras, já não é mais pela graça, porque a graça já não é mais a graça. Que diremos, então? Que Israel buscava e isso não, o que Israel buscava e isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso, os demais foram endurecidos. Ou seja, o que a nação de Israel buscava como um todo, isso eles não alcançaram, que é a salvação do povo como um todo. Mas aqueles que foram eleitos, né, a eleição, o remanescente, isso eles foram salvos, tá? Mas a eleição conseguiu isso. Conseguiu o quê? O que Israel buscava e não alcançou. Os demais foram endurecidos. Essa palavra endurecido, ela lembra da gente aquela ideia do faraó. Lembra que Deus endureceu o coração do faraó. E por que ele endureceu o coração do faraó? Né? O texto lá é muito claro, para mostrar o seu poder libertando o povo, né? Foi para mostrar que ele era o Deus do povo e ele iria libertar o seu povo. Era pela força de Deus e não pela força do povo, né, que seria liberta. Da mesma forma, ele endurece o coração dos judeus como nação de modo geral, né, preservando sim o remanescente, mas ele endurece o coração dos judeus para que o evangelho chegue a nós, a todas as criaturas, né? E que mostrando que é pela fé, né? Que é somente pela fé e não pelas obras. Então, continuando aí, né? Tá quase acabando, pessoal. Que horas são? Eu estou sem relógio aqui. Deixa eu ver que horas são. Tá, eu já vi já. Estou terminando já. Então, continuando o texto, né? Diz assim: que diremos então que Israel buscava isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso, os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos que não veem e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa dele se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos dele se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios para fazer com que judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que o meu povo fiquem com ciúme e algum deles se salvem. Né? A ideia de Paulo aqui ainda é nessa pregação do evangelho ao povo judeu para que eles se salvem. Porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Ou seja, será uma coisa muito mais maravilhosa se Israel, que é o povo de Deus, né, se converter e aceitar a cruz de Cristo, né? Seria maravilhoso se isso acontecesse. E aí ele vem citar esse texto aqui, ó. Se forem santas as primícias da mesa, igualmente será santa a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns ramos forem quebrados e você, sendo oliveira brava, for enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz,
e da seiva da oliveira não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que é você que sustenta a raiz, que não é você, perdão, que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Qual é a ideia de Paulo aqui? Não existe rejeição do povo de Israel do lado de nós cristãos, no sentido de que eles rejeitaram o Messias, então eles vão para o inferno e pronto, acabou. Tá? Nós somos oliveira brava, essa é referência, né, a uma coisa não cultivada, né? Essa planta era muito comum em Israel e era uma oliveira mais bruta mesmo, que não dava fruto grande, não dava fruto útil, ela dava frutos muito pequenos, mas ela era muito resistente, resistente ao calor, resistente ao sol. E aqui Paulo vai nos falar que nós somos como essas oliveiras bravas que foram enxertadas na oliveira cultivada para que a gente possa vir a dar fruto, tá? E aqui existe uma questão muito interessante que não está no texto, mas que está no contexto. Se você for pesquisar, isso não é natural da agricultura, você enxertar a oliveira brava na oliveira cultivada. O natural é o contrário, você enxertar ramos da oliveira cultivada na raiz da oliveira brava. Isso na agricultura é o natural. Mas esse enxerto acontecia só em uma situação, quando a oliveira cultivada ela já estava fraca e ela já não dava mais frutos. Ela estava muito debilitada. Ela não tinha mais força para crescer, não tinha mais fruto. E aí, o que eles faziam? Eles podavam a oliveira cultivada e enxertavam a oliveira brava para que ela voltasse a dar fruto. Tem um pouco a ver com Israel, né? Israel é essa oliveira cultivada que era para dar frutos para Deus, mas que acabou se perdendo, não aceitando o Messias, e nós, agora, como oliveiras bravas, fomos enxertados na raiz. Essa raiz são os patriarcas, é o Antigo Testamento, é essa referência, né, à história de Israel, e aí nós somos enxertados para fazer com que isso agora dê fruto, para fazer com que o Antigo Testamento, os patriarcas, toda a história tenha sentido agora na cruz de Cristo. A cruz de Cristo veio dar sentido para tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, e aí isso vem agora a produzir frutos para Deus, vem a produzir o reino de Deus, vem a que o reino de Deus se estabeleça aqui na Terra, né? São através dos nossos frutos. Então, essa ideia desse enxerto eu acho muito interessante aqui, tá? E aí, a outra ideia aqui, pessoal, é a gente tomar cuidado com esse antissemitismo, né? Tomar muito cuidado com essa ideia de que o judeu agora é nada, o judeu agora não tem valor, o judeu é um povo que deve ser, que rejeitou, então ele deve ser lançado ao inferno. O que Paulo vem falar é que não, né? Nós, como oliveiras enxertadas, não devemos ignorar a história e o que aconteceu com o povo judeu. E serve como exemplo para nós, né? Esse povo que que buscava Deus, que tinha a lei, que tinha os profetas, né? Que nem a gente leu lá no capítulo 9, tinha muitas coisas para poder ser o povo de Deus. E aí eles se recusaram a aceitar o Messias, e aí Deus nos chamou para fazer parte. E nós não devemos, né, rejeitar esse povo, rejeitar essa história, como se nós fizéssemos agora uma outra história, tivéssemos parte numa outra história, tá? Nós damos sequência nessa história com o povo judeu. E aí, terminando essa ideia do versículo, do capítulo, né, perdão, 11, eu vou continuar lendo aqui para vocês. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais também, não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade.
Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, ainda existe, né, salvação para o povo de Israel se eles crerem, né, se eles não permanecerem na incredulidade. Se eles não permanecerem na incredulidade, Deus os enxertará de volta, né? E isso é possível? Sim, isso é possível, né? É possível um judeu ser salvo, assim como é possível qualquer um ser salvo. Cristo morreu na cruz também para os judeus e para os gentios, né? E esses dois grupos, eles são 100% da população. Quem não é judeu é gentil, não tem outra opção. E aí, o que Paulo vem falar aqui é que é possível sim a salvação, tá? E aí Paulo vai continuar com essa ideia, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento da parte de Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. É aqui fica uma dúvida. Assim, todo o Israel será salvo, como está escrito. O que quer dizer todo o Israel? E aqui, pessoal, não o texto todo o Israel tem algumas interpretações. É possível que no Apocalipse todo o povo de Israel aceite a Cristo, aceite a cruz de Cristo e volte? Sim, é possível. É possível que Deus tenha um plano especial para Israel? Sim, é possível, tá? Alguns não acreditam, alguns que interpretam o texto não entendem esse todo como 100% da população, tá? Até porque em grego a palavra todo ela não tem a ver com 100%, ela tem a ver com o contrário de com a maioria, perdão. Esse maioria representa o todo. Então, quando eles colocam esse todo, tem a ver, talvez, com essa maioria, tá? Eu não vou chegar a uma conclusão. Eu até coloquei, amor, pode passar a tela? Eu até coloquei aqui uma interpretação de 4 comentaristas, o Jensen, o Mu, o Cranfield e o Hendricks, a respeito desses capítulos 9 e 11, para vocês entenderem que há muita diferença com a interpretação. É esse todo Israel. É a última linha lá embaixo, todo Israel. Alguns entendem que esse todo Israel é o povo de Israel mesmo, é a nação de Israel. Outros entendem que é o Israel étnico, ou seja, aqueles que, né, têm a fé por Cristo, né, no tempo do fim, por fé em Cristo Jesus. Outros entendem que é Israel à luz da eleição de Cristo, e o outro entende que Israel, que é o Israel pela fé em Cristo, ou seja, só o remanescente de Israel. Tem muitas interpretações sobre esse todo Israel. Eu acho que esse todo Israel não faz muita diferença com relação ao texto. Esse todo Israel pode ser sim que Deus tem um plano para salvar Israel de modo geral, e pode ser que Deus tenha um plano para que esse todo Israel, Paulo se refira a todos aqueles que agora fazem parte do povo escolhido de Deus, que é o povo, que é o novo Israel, né? Que é a nova Jerusalém. Tem essa referência, esse novo, essa visão escatológica, mas existe essa dúvida, esse todo Israel aqui, o que quer dizer, tá? Vamos continuar aqui. Quanto ao evangelho, versículo 28, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Ou seja, quanto ao evangelho, eles lutavam contra o povo de Deus, né? Eles matavam os cristãos, né? A gente sabe disso, próprio Paulo, né? Era um que perseguia a igreja, né? Eles são inimigos, né? Por causa da gente, por causa daqueles que creem, por causa da igreja, né? Mas quanto à eleição, eles são amados por conta dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também esses agora foram desobedientes, para que também esses alcancem misericórdia à vista
que foi concedida a vocês. Ou seja, por causa da desobediência deles, Deus ajude com misericórdia para a gente. Com a mesma misericórdia, Deus agirá se eles forem desobedientes, né? Na mesma desobediência deles, Deus agirá com misericórdia também. Ou seja, é possível a salvação do povo judeu da mesma forma como nós nos salvamos. É essa a ideia de Paulo aqui nesse texto todo, tá? E aí continua, porque Deus encerrou todos na desobediência a fim de mostrar a sua misericórdia para com todos. É a mesma ideia lá, todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Todos nós precisamos da salvação que vem de Deus. E aqui o texto termina com um louvor a Deus, que ele termina essa conclusão, né? Termina esse raciocínio que começou lá no capítulo 1 de Romanos. É uma construção, pessoal. A gente não adianta ler o capítulo 11 e achar que a gente vai entender impecavelmente se a gente não acompanhar desde o capítulo 1. E foi o que a gente fez aqui nos estudos. Tentou fazer, né? Tentar entender essa crescente dessa ideia de Paulo de que a salvação ela vem pela fé e essa fé ela precisa estar em todos, porque somente pela fé nós seremos salvos, né? E aí ele vai finalizar esse texto com esse louvor a Deus, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, a conclusão de Paulo, né, é que a sabedoria de Deus no seu plano de salvação, ela é tremenda. Ela é tremenda. Existe uma sabedoria que a gente, às vezes, não entende no plano de salvação de Deus. E essa sabedoria, ela é insondável, né? A gente não pode nem imaginar qual que é, né, essa ideia. A gente não consegue se aprofundar nessa ideia porque a nossa mente é limitada, né? Mas por quê? Mais uma vez, né? Porque nós somos criaturas e Deus é o Criador, nós somos limitados e Deus é ilimitado, né? Então a gente não tem esse poder de entender e sondar todos esses detalhes. Mas aqui, né? Paulo vai nos mostrar que quando a gente observa, quando a gente busca entender essas coisas, a gente conclui na glória, no louvor dele. Perceberam isso? Ele faz uma construção teológica e no final ele chega nesse louvor tremendo de Deus, né? Engrandecendo ele e chegando na conclusão de que por meio dele, para ele, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Eu quis citar um texto aqui do Stott que diz assim: por um lado, não pode haver a doxologia se não houver uma teologia. Não se pode adorar um Deus desconhecido. Toda adoração verdadeira é uma resposta à autorrevelação de Deus em Cristo e na Escritura, e brota de nossa reflexão sobre quem Ele é e o que Ele fez. Por outro lado, o interesse em Deus que seja puramente acadêmico não leva a nada. Deus não é um objeto que se preze a observância e a avaliação científica, desvinculada, né, crítica e fria. Não. Quando o conhecimento de Deus é verdadeiro, ele sempre leva à adoração, tal como ocorreu aqui com Paulo. Eu achei bonito esse texto e, na verdade, é exatamente isso, né? O conhecer a Deus, né? O conhecer um pouco dos seus caminhos e da sua sabedoria nos leva a louvá-lo e adorá-lo, porque ele é tremendo e as suas obras são perfeitas, né? Essa é a ideia desses versículos, desses capítulos, desculpa, 9, 10 e 11, e eu espero que vocês tenham entendido um pouco aí do texto, tá? Alguém queria colocar alguma coisa? Eu ficou meio longo, né? Meio cansativo. Eu falei bastante, mas é que eu queria passar esses 3 capítulos como um todo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, está aberto, tá? Fica à disposição aí. Não? Eu vou fazer uma oração para a gente poder terminar. Então, ok.
Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua revelação. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor nos mostra, pela tua sabedoria tremenda, pelo teu conhecimento que nós não podemos entender plenamente, mas o pouco que o Senhor se revela a nós é tremendo, nos faz te adorar, nos faz te louvar. Obrigado pelo teu amor que é imerecido. Obrigado porque o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu. O Senhor deu teu Filho naquela cruz por amor a nós, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque tudo faz parte do plano e do propósito do Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não esquece da tua criação. O Senhor é um Deus que nos resgatou. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar. Que o Senhor possa nos ajudar a pregar esse evangelho, a levar essa mensagem a todos os que precisam te ouvir, precisam reconhecer a ti, a todas as pessoas, ó Pai. Não com arrogância, não com desprezo, muito pelo contrário, Senhor, mas com amor que vem do Senhor. Que as pessoas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo e possam buscar mais de Ti, a ter essa sede, Senhor Deus, de buscar mais a Tua palavra, de conhecer mais a Tua cruz, ó Pai, de conhecer mais o Teu Evangelho, de conhecer mais a mensagem do Senhor naquela cruz. Em nome de Jesus, que o Senhor possa direcionar, Senhor Deus, cada um de nós para as pessoas que o Senhor quer que nós falemos, e nós não temos vergonha realmente de falar, não temos vergonha de agir conforme a vontade e o querer do Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos abençoa e continua conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, Amém. pessoal.